Meus amigos, Venezuela do Sul, Caracas do Sul, quinta-feira, 5 de setembro, já aí, final da noite desta quinta-feira, está em toda a mídia um escândalo que acaba de tragar aí o governo Lula. E como se não bastasse, tudo que o brasileiro vem passando, imposto por esse governo e por aqueles que lhe dão sustentáculo em outra instituição importante zona, nós estamos vendo agora o governo Lula descer ao último degrau da baixeza. E rompe agora, nestas últimas horas da noite, daqui a pouco já é madrugada e tudo mais, dessas quinta para sexta-feira, uma denúncia vinda aí pelo site Metrópolis, e agora já está ganhando mais detalhes em toda a mídia, nada mais, nada menos do que uma acusação de assédio sexual. Não posso falar o resto por conta da plataforma. Uma denúncia de assédio sexual praticado pelo ministro de Direitos Humanos do governo Lula, esse Silvio Almeida. É isto mesmo. O propalado ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, este que nunca visitou um dia sequer, por um segundo, aquelas mulheres presas que ficaram na colmeia, e os brasileiros da Papuda, este icônico, inútil, mas agora vê-se a máscara cair. A ser verdade, as denúncias que vêm à tona e já ganham toda a mídia nessa noite de quinta-feira, o doutor Silvio Almeida, e diz que é bacharel em direito, acusado de assediar sexualmente várias mulheres colaboradoras do governo Lula, integrantes do governo Lula, e pasmem, e caiam o queixo, teria assediado inclusive a própria Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Então vocês colocam um governo de comunista no poder e você vai ver ministre assediando ministre. E pasmem, isto não vazou pela boca de uma das supostas vítimas, a Aniele Franco. A mídia também está dando conta que a Aniele Franco teria abafado o ato ilícito que sofrera, praticado pelo ministro de Direitos Humanos, para preservar, então, que ela abafou, para preservar o governo. Isto é um escândalo dos mais profundos, que, claro, não ofusca aquilo que aquele ministrão grande vem fazendo contra as liberdades do brasileiro, mas é um fato gravíssimo que mostra o fundo do poço em termos de decência, na verdade, a ausência de decência desse governo. Vamos ver isso aqui. A denúncia foi veiculada primeiramente aqui pelo Guilherme Amado, no Metrópolis, e vem de uma organização oficial que tem por objeto acolher vítimas de violência sexual. Vamos entender melhor essa situação muito brevemente. Guilherme Amado, do Metrópolis, ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Vocês sabem quem é Silvio Almeida. É acusado de assediar mulheres, entre elas a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Denúncias chegaram ao Me Too Brasil, organização que acolhe vítimas de violência sexual. Silvio Almeida e Aniele Franco não quiseram comentar o assunto. O ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi denunciado à organização Me Too Brasil por supostos episódios de assédio sexual contra mulheres do governo. O Me Too Brasil, que acolhe vítimas de violência sexual, confirmou a coluna aqui do Guilherme Amado, do portal Metrópolis. O próprio Me Too, essa organização, confirmou
ter sido procurado por mulheres que relataram supostos episódios de assédio sexual praticados pelo ministro no âmbito do governo. A coluna deste Metrópole contatou a organização após receber denúncias de supostas práticas de assédio sexual por Silvia Almeida contra a ministra, inclusive da Igualdade Racial, do governo Lula, Aniele Franco, além de outras mulheres. Aniele não quis comentar os relatos sobre o suposto assédio contra ela. Procurado, Almeida não respondeu à coluna. Ah, se isso é contra um bolsonarista. Ah, se isso é num governo de Bolsonaro. Segundo o Me Too, as mulheres que denunciaram Silvia Almeida, ministro dos Direitos Humanos de Lula, pediram anonimato. Indagado se uma destas denunciantes foi a ministra, o Me Too afirmou que não poderia confirmar para não expor supostas vítimas. A coluna apurou com 14 pessoas, entre ministros, assessores de governo e amigos de Aniele Franco, como teriam ocorrido supostos episódios de assédio a Aniele, que incluíram toque nas pernas da ministra, beijos inapropriados ao cumprimentá-la, além de o próprio Silvio Almeida supostamente ter dito a Aniele expressões chulas com conteúdo sexual. Todos os episódios teriam ocorrido no ano passado. Só tem gente boa nesse governo, hein? O assunto é de conhecimento de vários ministros do governo, diz a matéria, porque apurou com mais de 14 membros do governo. A coluna procurou tanto Aniele Franco quanto Silvia Almeida, ambos não quiseram se pronunciar sobre o tema, o espaço segue aberto para manifestações. Para a coluna, o Me Too afirmou que não compartilha as informações de vítimas sem o consentimento delas e da equipe técnica responsável pelo acolhimento. Meus amigos, isso foi Quem deu isso em primeira mão foi o Portal Metrópole. Quem apurou foi a coluna do Guilherme Amado no Portal Metrópole. Esta é a fonte. Para quem não veio aqui perguntar, de onde é a fonte? De onde é a fonte? Vai lá, no site Metrópolis, coluna do Guilherme Amado. Quem investigou isso aí? A CNN Brasil, o site da CNN Brasil também repercutindo. Silvia Almeida é alvo de racismo. Aqui tá. Aí é que tá. É que ele tem um instituto. Todo mundo agora no Brasil tem um instituto, né? Antigamente são pessoas que realmente de grande vulto, pessoas que colaboraram com grandes obras para o país, etc. Não, agora qualquer um tem um instituto. O instituto vai fazer a defesa do Silvio Almeida, vai dizer aqui, aquela defesa genérica de sempre. Embora agora ele vai desejar ampla defesa, não é, Silvio Almeida? Vai desejar ampla defesa devido ao processo penal legal, não é? Contraditório. Você, como ministro dos Direitos Humanos, não assegurou isso àqueles acusados da Papuda e da Colmeia, do dia 8. Agora vai ter direito a devido a due process of law. Não é, Silvio Almeida? Muito bem. Antes, porém, de repercutir a prévia defesa do Silvio Almeida, que tem direito a ela, vamos ver o que está aqui em uma das matérias do plenonews.com. Aniele Franco, uma das vítimas supostas do Silvio Almeida, seu colega de governo Lula, abafou a própria suposta vítima, abafou o caso de assédio para preservar o governo Lula. Não posso falar. Bom, nossa, né? Que companheira. Sacrificou a própria, o sofrimento para preservar o governo. Eu vou fazer um comentário a esse respeito. O caso foi denunciado pela Me Too Brasil, a organização que defende vítimas de violência sexual. De acordo com Mônica Bergamo, porque isso já percute na Folha de São Paulo, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, teria abafado o assédio sexual que sofreu por parte do ministro dos Direitos Humanos para preservar o governo Lula. Ela foi uma das vítimas do ministro, segundo reportagem do Metrópolis, com base em material do Me Too, entidade que acolhe vítimas, tal. Mas optou por ficar em silêncio para não criar um escândalo. Não adiantou. As investidas de Almeida contra Aniele Franco teriam ocorrido em 2023, envolvendo, segundo pessoas próximas ouvidas pelo Metrópole, situações aquelas que eu já mencionei. Com o assunto circulando por Brasília já há alguns meses, a ministra foi procurada em junho deste ano pela colunista da Folha, Mônica Bergamo, para falar sobre o caso, mas não quis comentar. O mesmo aconteceu agora quando o fato passou a ser amplamente compartilhado. A Aniele resolveu não confirmar nem desmentir.
Silvio Almeida não se pronunciou até o momento. Aniele não foi a única vítima, diz aqui. Vejam, estamos diante de um suposto abusador que é o ministro dos Direitos Humanos desse desgoverno. Mas a suposta vítima, ainda estou dando suposto porque por ofício de profissão temos que dar. Agora, a suposta vítima é vítima, devemos respeitar, mas há algo interessante a ser mencionado aí. Quando ela, enquanto membro de um governo tão humanista como é o governo do Lula, é vítima desse tipo de atrocidade vindo do ministro, seu colega ministro dos Direitos Humanos, e ela não denuncia para preservar o governo? Isto é, no mínimo, doutora Aniele Franco, é no mínimo uma contradição, porque quando a senhora tão bem intencionada que é, devia ter denunciado esse elemento, porque isso serviria, inclusive, para ajudar milhares de mulheres que são vítimas de gente como esta aí, que supostamente lhe fez mal. Então a senhora, como mulher, não sei, vamos esperar as coisas esclarecerem mais, mas se ela de fato não denunciou para preservar o governo, isto foi muito mesquinho da parte dela. Porque a besta-fera, suposta besta-fera, pelo que se vê das matérias e pelo que diz também o Me Too Brasil, continuou a fazer vítimas. A fazer vítimas. Uma pessoa pública, vítima, tem que denunciar. Muito bem, mas Silvio Almeida, segundo a CNN, está aqui. Silvio Almeida é alvo de racismo e tramas. Quem disse isso? O seu instituto. O seu instituto. O titular da pasta de Direitos Humanos é acusado de assédio sexual. Uma das vítimas seria a ministra Aniele Franco. Isso tudo hoje está aí ganhando né? O Instituto Luiz Gama, que é o Instituto do Silvio Almeida, afirmou que essas acusações contra o seu fundador, o acusado aí, o Silvio Almeida, ministro de Lula, são mentiras para derrubá-lo. Nossa, o Ministério dos Direitos Humanos é um ministério com tanto dinheiro, com tanta verba, que realmente tem uma importância política. Era para ter, mas não tem, viu? Era para ter, mas não tem. Que estão se engalfiando para tomar o ministério do Silvio Almeida e prepararam essa trama horrenda contra a sua honra. Tá certo. Diz o Instituto: se alguém tinha dúvida, agora não há mais. Há um movimento organizado por meio de mentiras para derrubar Silvio Almeida e tirá-lo do jogo político. Que jogo político? Se nessa arca de Noé ao contrário, só esta arca de Noé ao contrário que lhe deu a oportunidade de mostrar, supostamente, a feiura que ele tinha em seu caráter, fazendo destas coisas, supostamente, porque a ele será dado devido ao processo legal. Deixe aqui seu comentário, insista no like, compartilhe. Falta pouco mais de 1.500 inscrições para alcançarmos a importante marca, que também é sua marca, de 100 mil inscritos no canal. Esse espaço é um espaço de debate, não é de gado, não é de comunista, é um espaço de debate para brasileiros conservadores, libertários, liberais, tentarmos cada um entender o que está acontecendo com esse país. Vá aqui na aba, seja membro, se torne membro do canal. E aqui, no primeiro comentário fixado, há uma chave Pix para que você possa colaborar com a manutenção material do canal.